Bom, primeiramente cumprimentar Vossas Excelências, uma honra estar aqui mais uma vez, agradecer a Deus também pela oportunidade e falar sobre 3 temas de uma forma bem rápida. O primeiro tema é que ontem nós protocolamos aqui uma CPI, que com 26 assinaturas, se eu não me engano faltam uma assinatura apenas para ter assinaturas suficientes para poder instaurar, inclusive, e é uma CPI relacionada a uma notícia que saiu inclusive hoje, do Bocardi, foi demitido da Rede Globo. Existem suspeitas sérias ali sobre a possível manipulação de notícias e recebimento de dinheiro para isso. Então a gente quer averiguar o que está acontecendo nesse caso. Um jornalista, independente se é ex-global ou não, ele não pode receber dinheiro, principalmente se for dinheiro público, para enviesar notícias. Então isso deve ser investigado para a gente chegar à conclusão do que estava acontecendo. Então é só para conscientizar os vereadores que ainda não estão sabendo disso, dessa CPI que nós protocolamos ontem. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de nós entendermos como funciona uma parte do jornalismo brasileiro, infelizmente. Outros 2 temas aqui, bem rápido. Hoje eu visitei o Pantanal, que está debaixo d'água. E realmente, a situação é lamentável. O trabalho da Defesa Civil simplesmente lá inexistente. Corpo de Bombeiros e demais forças públicas não estão atuando como deveriam. A participação ativa da Prefeitura é mínima. Existem obras atrasadas na região para, inclusive, conter esse alagamento e nada foi feito. E a proposta é tirar os moradores da região, dando 50 mil reais. Quem constrói uma moradia com 50 mil reais? Quem compra uma moradia com 50 mil reais em São Paulo? É impossível. Então, assim, o prefeito deveria se preocupar, primeiramente, em fazer o trabalho dele de conter os alagamentos. Tirar o morador da sua... ameaçar tirar o morador da sua casa por uma incompetência da prefeitura, que nem mesmo está dando suporte para os moradores que lá estão, é simplesmente absurdo. E eu sugiro também que a prefeitura se coloque presente lá, dialogue com os moradores daquela região, porque eu fui lá e realmente a situação é muito triste. Tem lugares, mesmo dias sem chover, a água batendo no peito. Então quem não vive essa realidade muitas vezes não sabe por que essas famílias estão passando. Por último, também algo que eu não poderia deixar de lado, é o que tem acontecido a nível federal e que impacta todo o país. Os preços subindo. 2 anos de governo Lula são piores do que 2 anos de pandemia. O Lula consegue ser mais destrutivo do que crises econômicas internacionais, mais destrutivo do que pandemias. Governo Lula elevando a inflação, a picanha que supostamente chegaria não chegou. E pior, agora nem mesmo a laranja o pobre está tendo acesso. A situação é realmente crítica e, discordando aqui do vereador Ananias com todo respeito, inflação nada tem a ver com agro, inflação tem a ver com dívida pública, inflação tem a ver com aumento da base monetária, inflação tem a ver com um presidente perdulário que é o Lula e que sacrifica o pão da mesa dos mais pobres. O suposto defensor dos mais pobres, ele tem empobrecido ainda mais essas pessoas, tem tirado a comida da mesa dessas pessoas. E é triste ver a bancada do PT, a bancada do PSOL, que diz defender os mais pobres, se cala! Enquanto o mais pobre passa fome! Enquanto o mais pobre não tem o que comer! Então a verdade precisa ser dita. Vossas Excelências não têm coragem de criticar. Por quê? Porque votaram nele, fizeram ele. E a piada do faz o ele já perdeu a graça. Porque quando nós fazemos essa piada, são pessoas que estão passando fome. Independente de quem votaram, nós temos que conscientizar essas pessoas de que o governo que lá está é responsável por isso. E não adianta delegar a culpa por quem está produzindo, por quem está gerando riqueza. Enquanto o Lula esbanja, junto da sua esposa, quantias astronômicas internacionalmente, enquanto o Lula não corta nenhum privilégio, é incapaz de fazer uma reforma administrativa para conter gastos, enquanto o Lula conseguiu colocar o país em déficit, mesmo Jair Bolsonaro tendo deixado as contas em ordem, enquanto tudo isso acontece, o pobre paga essa conta. Porque gasto público é algo que tem que ser deixado claro. Gasto público nada mais é do que uma forma a mais de imposto. Uma forma sorrateira e disfarçada. E o presidente irresponsável de vocês está colocando os mais pobres em uma situação extremamente difícil. Está tirando o pão da mesa dos mais pobres. Por isso, em 2026, colocaremos Jair Bolsonaro novamente na presidência da República. Recuperaremos o Brasil e vamos libertar o Brasil das mazelas petistas. Muito obrigado.